Fala, Rulibras. Primeiramente, agradecer aí a audiência de vocês e o feedback incrível aí no nosso primeiro episódio. Esse é o nosso segundo episódio, que hoje vai tratar sobre materiais, né? Sobre o patrimônio, bandeiras, faixas, enfim, sobre esse departamento na torcida, né? Que é uma parte tão crucial e tão importante pra gente. Para começar, a gente vai falar um pouco aí sobre a questão do simbolismo, né? Da onde vem o peso tão grande daquele patrimônio para a torcida. E a raiz disso tudo, a gente acredita que está aí fundamentada na diferença de valor para preço. Preço é o quanto aquilo custou. Então, quanto custou um metro de faixa, quanto custou a tinta que foi utilizada para pintar naquele tecido, quanto custou o tempo daquele profissional que foi utilizado para executar, ou se você comprou aquilo, o material já pronto, impresso, como a gente tem nos casos de alguns fornecedores, e o valor, que é o que aquilo representa. Então, assim, ao mesmo tempo você pode ter uma faixa de 1 metro quadrado com significados completamente distintos, né? Então, dependendo do uso que você faz de uma tinta, você pode fazer um símbolo nazista, você pode fazer uma cruz, você pode fazer alusão à religião, a um partido político, a um país, e isso muda completamente a percepção que as pessoas têm sobre aquele material. Ele deixa de ser um pedaço de tecido pintado e passa a ser um símbolo, né? Carrega esse simbolismo agregado daquilo que tem nele. E no caso das torcidas não é diferente. Aquele material passa a ter o símbolo ali da entidade e aí é tratado com toda a responsabilidade que se é devida. Para falar um pouco mais, destrinchando aí as etapas que a gente considera fundamentais no processo dos materiais, a gente dividiu aí em 7 tópicos principais, que foram criação, financiamento, confecção, armazenagem, logística, execução e manutenção. Então vamos lá. Criação. Na parte da criação, a gente pode falar isso com relação a toda a parte de desenvolvimento do material. Então, a definição da arte que vai ser utilizada, e essa arte podendo ser primária ou terceirizada, né? Pode ser feito por uma pessoa da torcida ou alguma pessoa de fora. O material que vai ser feito, o tipo de tecido que vai ser utilizado, se vai ser uma faixa de viagem, se ela vai ser dividida, né, por velcro, como a gente tem a necessidade em alguns estados, principalmente aqui na América do Sul. E tudo isso aí faz parte dessa etapa da criação. Já no financiamento, não adianta você ter a melhor ideia do mundo se você não tiver o recurso para fazer aquele material ser produzido. Então não adianta de nada, obviamente, você pode ter uma ideia de um bandeirão que vai cobrir a cidade inteira, se você não tiver um estudo de viabilidade daquilo, né? Se você não tiver capacidade de alocar recursos na torcida para executar aquilo. Então, nesse sentido, é importante ressaltar a importância da arrecadação de materiais, né, de recursos, né? E aí a gente tem exemplos fortíssimos aí da torcida de Fortaleza, por exemplo, de ambas as torcidas, tanto do Fortaleza como do Ceará, com aquele sistema deles de arrecadação para mosaicos. Enfim, são alguns exemplos de modelos de financiamento que podem estar dentro também da conta cotidiana da torcida. Com relação à confecção, e aí entra a etapa da costura, dos desenhos, da pintura. Existem várias formas, né, de serem feitos. Tem gente que gosta de trabalhar com projetor, desenhando sobre projetor. Tem gente que trabalha naquele formato de batalha naval para riscar e etc. Aí é um tema que, se a gente for muito a fundo, vai levar muito tempo falando sobre, mas é a etapa exatamente da costura, da pintura, do desenho, a etapa de construção efetiva mesmo do material, né, podendo ser feito de forma primária pela torcida ou terceirizada aí com alguém que está sendo contratado. Na etapa da armazenagem, se é definido onde e como esse material vai ser armazenado. Se ele vai estar envolto dentro de um material plástico, se ele vai ser seccionado por fitas, né, ao longo da dispersão do material, se o espaço onde ele está sendo guardado tem proteção contra mofo e contra outros tipos de malefícios que possam vir a prejudicar o material. Enfim, todo esse cuidado tem que ser tido para a torcida para que o investimento não tenha sido em vão e o material seja desperdiçado.
Na logística, entra numa parte mais críticas aí, né, da torcida, porque entra no quesito segurança também. Trata de como é a logística daquele material, por exemplo, em dias de jogos, em dias de manutenção e etc. Então, que veículo vai fazer o transporte, de que forma vai fazer esse transporte, se cabe num carro, se não cabe no outro, se precisa de escolta, se não precisa, enfim. Tendo em vista que a periculosidade, né, o nível daquilo que a gente estava falando inicialmente, do simbolismo que aquele material carrega, traz o interesse de outras torcidas, então a parte de segurança, a parte do transporte talvez seja um dos momentos onde esse material está mais vulnerável. Então é um dos pontos mais em destaque aí na execução diária aí das torcidas. No sexto ponto, a gente vai falar um pouco aí sobre a execução, que é com relação ao posicionamento, né? Onde é que aquela faixa fica no estádio, a visibilidade, né, que isso vai ter, a segurança sobre, por exemplo, a viagem com materiais, ou até mesmo o material em casa, se ele está num ponto de vista das pessoas que estão o executando, né? Se vai ter bandeirão, se vai ter mosaico 3D, se vai ter mosaico, como a gente viu agora recentemente, com o caso da torcida do Fortaleza e do Ceará, mosaicos fixos, ou em outros cenários que a gente viu mosaicos com faixas, enfim. Existem uma série de procedimentos que vão ser estruturados aí pelas torcidas, se o bandeirão vai abrir do centro para os lados, de um lado para o outro, de cima para baixo, de baixo para cima. Tudo isso faz parte da etapa de execução, né, do pessoal do material aí que fica nessa responsabilidade. Já na parte de manutenção, é uma parte que a gente vê que, por vezes, é muito negligenciado, né, por algumas torcidas. Por sua vez, é uma parte fundamental. É a parte da lavagem, banho de sol, recostura. O que acontece? Às vezes não, é rotineiro. O material ele não é construído, o tecido ele não é confeccionado no tamanho que a gente precisa utilizar nos materiais da torcida. Então, por vezes, são junções, né, de vários trechos de tecidos que, por sua vez, podem ter uma costura forçada, podem ocasionar pequenos rasgões. Tem casos de pequenos pontos de queima, né, não diria nem um incêndio, né, mas um pedaço do bandeirão que acabou sendo prejudicado e precisa ser reparado antes aí de jogos ou em momentos de uma maior calmaria. Outro ponto importante também a se destacar é com relação, por exemplo, se você abre um bandeirão em dia de jogo, o dia está chuvoso, você não pode armazenar aquele bandeirão molhado, então tem aquele trabalho de tirar o bandeirão, tirar uma bandeira, seja qual for o material, expor ele ao sol para poder secar, senão pode ter um risco alto aí de mofo e de contração de outras pragas aí que podem vir a prejudicar aí o material. Então, assim, essa etapa da manutenção é uma etapa que normalmente não aparece para os torcedores comuns, né, de uma forma geral, mas é uma etapa crucial aí também para os setores de material, né, para os departamentos aí de material e patrimônio. Dentro dessa, finalizando, né, esses tópicos, a gente vai falar um pouco com relação à estruturação dos departamentos de materiais. A gente vai falar de uma forma genérica, obviamente, porque cada torcida tem um design diferente, né, tem uma operação diferente. Então a gente vai falar na estrutura dos diretores de material, dos monitores de materiais e de componentes da torcida de uma forma geral. Rapaziada, é o seguinte, as torcidas, assim como qualquer outro nível de organização, ficam à mercê de tomadas de decisão do nível mais alto ao nível mais baixo. Isso porque existem fatores que vão além do conhecimento público. Às vezes a polícia não autoriza determinado material, às vezes a próxima ação que vai ser feita com o material da torcida pode ser prejudicada caso uma seja feita antes. Então, assim, respeita a hierarquia e as ordens, porque as ordens são frutos da estratégia traçada. Então, assim, se tá falando que primeiro tem que fazer uma coisa e depois outra, o cara não tá querendo mandar em você. Simplesmente foi a forma que a torcida entendeu como mais fluente, né, certo, como pode-se dizer assim, para que a festa ocorra.
Então, normalmente isso é definido pela diretoria da torcida, junto aos monitores da torcida, mas a responsabilidade é de todos, até porque, se você for ver o contingente de monitores para o quantitativo que a torcida tem na arquibancada, é irrisório. Então, se você não participar, se você não ajudar, se você não contribuir seguindo as orientações da torcida, você pode vir a prejudicar o espetáculo todo de uma forma geral, e aí prejudica o nome da torcida, né? Alguns temas aqui a gente vai deixar para os próximos episódios, né? Até porque são temas que têm uma necessidade aí de um destrinchado maior. Então a gente levantou aí a proibição de materiais, como é que a torcida pode tratar, como é que acontece, quais as dificuldades. A hierarquia na arquibancada, o posicionamento das faixas, por exemplo, no jogo fora, ou até mesmo em casa. Quem é que tem direito de estar, onde tem mais visibilidade, se é por tamanho, se é por história, se é por idade, enfim. São várias nuances aí que a gente vai destacando aí ao longo do tempo em próximos episódios. Espero que vocês tenham curtido. Esse episódio ficou um pouco mais longo do que o anterior, né? A gente chegou aí a um total de 11 minutos, mas a gente tentou resumir aí ao máximo para que não canse também vocês, beleza? Forte abraço, a gente fica esperando aí o feedback de vocês. Se tiverem qualquer opinião, qualquer dúvida, por favor, mandem reclamação. Se a gente esqueceu de alguma coisa, pelo amor de Deus, mandem aí, porque a gente precisa somar esse trabalho junto com vocês. Como vocês sabem,